isso aqui. É desligando aqui loguinho. Sim. É físico ou é PJE? Não. Tem 2 de Agenor e depois 1. E depois 6 de Estênio. Vou ligar para a Agenorzinha. O primeiro é só um relatório de eleição, é rápido também. É físico, é? Não, tudo PJE, graças a Deus. Gabriel está aí sim. Quem não está é Estênio. Mas eu já falei com ele. E o Estênio, tá vindo? Está vindo, ele ia sair naquela hora. Da Agenor. Uma morte bem dói. Isso volta, viu? Ó, isso volta. Mas uma coisa que volta, eu já vi isso. Muita raiva das pessoas que eu tô desejando. Tem muito não, fico raiva de eu tirar isso da minha Tá joia, vem embora, foi teu. Eu quando vi a assessoria dele passar aí, fiquei tranquilo. Tem um WhatsApp. Porque eu acho que mexe com a adrenalina. Já acabou no Japão. Vamos nós? São 9h09. Eu estou reabrindo a sessão que foi suspensa, porque no começo foi só para instalar o procedimento eleitoral de votação no Estado de Pernambuco. E agora vamos fazer alguns julgamentos de alguns processos que estão pendentes, né? Os 2 primeiros são da relatoria do desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho. Eu tenho um relatório, senhor presidente. É exatamente, o primeiro é um mero relatório. É administrativo, é o 0601 78283. O relator desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho. O assunto é a apuração da eleição, é o relatório da eleição do primeiro turno, no Polativo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Terceiro interessado, a Procuradoria Regional Eleitoral, relator, como disse a desembargadora Agenor Ferreira de Lima Filho, a quem passa a palavra. Agradeço, senhor presidente. Bom dia a todos, eminentes pares, doutor procurador, senhora secretária, demais funcionários e pessoas presentes. Relatório, senhor presidente. A Comissão Apuradora das Eleições Gerais de 2018, considerando a certidão emitida pela Secretaria Judiciária ID 157089, que informa o decurso in habeas do prazo para apresentação de reclamações acerca dos resultados das eleições gerais de 7 de outubro de 2018, vem apresentar para aprovação desta Corte o relatório geral de apuração das eleições estaduais e federais ocorridas na citada data. É o relatório, senhor presidente. Então, peço, Vossa Excelência, para complementar as informações. O voto nos termos do artigo 224 da Resolução TSE 23554/2017, a Comissão Apuradora das Eleições Gerais de 2018
apresentou o relatório geral de apuração das eleições estaduais e federais ocorridas em 7 de outubro de 2018, cuja íntegra repousa nos autos em 6 laudas sob o ID 167271. Cumpridas todas as formalidades e exigências legais, não havendo notícias de reclamações ou impugnações aos autos da comissão, tampouco ao resultado por ela apurado, cumpre-nos proclamar os resultados conforme consignado no relatório ora sob análise, bem como convocar os candidatos eleitos para a cerimônia de diplomação, que será realizada no dia 6 de dezembro de 2018. É como voto, senhor presidente. Apresentado o relatório, né, eu só pessoalmente faço alguns registros que me parecem ser bem relevantes para a anotação de todos. O primeiro deles, que me parece fundamental, é de que ninguém apresentou reclamação. É a primeira e fundamental informação. Não houve reclamação. Decorreu em Naubes o prazo, que foi em 16 de outubro de 18. Na apuração das eleições, como Vossas Excelências podem ver, há um detalhe claro em cima de quantas urnas, quantos eleitores, alguns destaques, né, da apuração de voto para governador, senador, deputado federal, estadual, né, apontando exatamente quem são os eleitos para governador, para senador, para deputado federal e estadual, segundo os critérios legais em vigor. O relatório está muito bem apresentado, merecendo todos os encômios, os seus integrantes da comissão de apuração, presidida pelo desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho, desembargador Alexandre Freire Pimentel, desembargador Júlio Alcino de Oliveira Neto. Há coisas que não precisam nem constar do relatório de apuração, mas é bom que seja digno de registro. Primeiro é o fato de que, pela primeira vez na história, a eleição de Fernando Noronha incorporou na votação a eleição do Conselho Distrital na mesma urna. Um marco importante desse processo eleitoral da eleição de 2018. O segundo é que, pela primeira vez no Brasil, apesar de previsto na legislação, os adolescentes autores de ato infracional que estão privados provisoriamente de liberdade puderam votar, num trabalho imenso do nosso tribunal e da FUNASE, mas tiveram a possibilidade de exercer a cidadania, de participarem do processo democrático também. Então, são dois marcos importantes. E ao relatório, eu pessoalmente só tenho a elogiar a qualidade do trabalho feito pelos 3 desembargadores mencionados e pelas respectivas equipes que produziram. Eu pergunto se é possível aprovar o relatório sem qualquer ressalva, se há algum adicional. Pronto. Está aprovado o relatório com o registro de parabenizando aos integrantes da comissão. Informe-se formalmente agora, portanto, que a data da diplomação desses candidatos eleitos apresentados no relatório, que não houve qualquer reclamação, nem impugnação, será no dia 6 de dezembro de 2018, às 15 horas, no Classic Hall, no iniciozinho da Avenida Agamenon Magalhães. Os candidatos foram notificados informal e formalmente para apresentarem suas prestações de contas. Alguns já apresentaram, e estamos reforçando as equipes, inclusive com um aumento exponencial de carga de hora extra, para que esses prazos sejam cumpridos e tenhamos uma boa festa de diplomação daqueles que mereceram o voto da população pernambucana. Vou chamar, então, o processo 2 da pauta, que é do desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho também. É o 0602 806 49 2018. O órgão julgador é o Gabinete da Vice-Presidência. O relator desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho. A classe é uma petição de desfiliação partidária. No polo ativo, a Rede Sustentabilidade, os advogados Carla de Oliveira Rodrigues e outros. No polo passivo, Júlio Emílio Lócio de Macedo. O advogado do polo passivo, Carlos Henrique Ledbourg
Lócio e outros. Terceiro interessado, Procuradoria Regional Eleitoral. Eu passo a palavra ao eminente relator. Agradeço, senhor presidente, eminentes pares e doutor procurador. A questão é bastante simples. Eu vou apenas ler a ementa do julgado, do acórdão, para que Vossa Excelência tenha uma compreensão. Eleições 2018, embargo de declaração, desfiliação partidária, expulsão sumária, cancelamento do registro, omissão e contradição no julgado, inexistência, embargos conhecidos e rejeitados. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver a efetiva demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada. Artigo 275 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 1022 do CPC. 2. A não demonstração da existência das omissões ou contradições apontadas pelo embargante, propondo-se apenas a rediscussão da matéria já julgada, implica na rejeição dos embargos. Então, senhor presidente, reafirmando que o objetivo foi de rediscutir a matéria, os embargos eu os tenho por conhecidos, porém os rejeito. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador. A matéria está em discussão. De acordo, excelência. O relator. Alguma divergência? Não. A unanimidade de voto conhecido e rejeitado os aclaratórios no termo do voto do relator. Eu peço ao desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho que, por gentileza, ceda a sua vaga ao desembargador Estênio Neiva, substituto auxiliar, porque os próximos processos são todos da relatoria de Sua Excelência. E convido o desembargador Estênio a assumir assento neste colegiado. Tranquilo, meu filho. Não foi convocação, não. Houve convocação para Cricério, não? Não. Não houve convocação. Chamar para o lugar dele, chamar para poder ganhar um jeito. Não tem como, não houve convocação. Desembargador Estênio, posso começar a chamar? Pode sim, presidente. Eu chamo o processo 0600-317-39. É um recurso eleitoral. O relator desembargador Estênio José de Souza Neiva Coelho. É uma representação. O assunto é propaganda político-eleitoral extemporânea ou antecipada. No polo ativo, a Procuradoria Regional Eleitoral. No polo passivo, Romero Lima Bezerra de Albuquerque. Seu advogado é Carlos da Costa Pinto Neves. Terceiro interessado, Procuradoria Regional Eleitoral. Passo a palavra ao relator. Não há nenhum inscrito para sustentação oral em nenhum dos processos. O Ministério Público vai. Então, por favor, um breve relatório. Se precisar de mostrar a mídia, a gente pede ao pessoal lá. Obrigado, presidente. Talvez fosse até bom pedir mostrar A mídia Mostrar a mídia é fundamental. Bom dia, Prefere, presidente. desculpe interromper. Prefere que mostre logo a mídia ou logo o relatório? Pode ser. Então, eu novamente. peço aqui, técnica, por gentileza, a mídia do processo, número 3 da pauta. O que se alega... Vem, Beto!
Ele é estressado. 147, quem é? Posso ver com ele? É, só com ele não, depois só Acho que é estressado. Ele vai morrer. Depende da fruta, não pode. Aí ele come. Existem outros vídeos, outras fotografias com relação às propagandas. Não consegue puxar aí, não? Bom, eu vou resumir a questão. No caso dos autos, o que indica a Procuradoria é que houve realização de propaganda antecipada por meio de divulgação maciça em redes sociais e através de banners e painéis com efeito outdoor, concernente à disponibilização de prestação de serviços veterinários pelo candidato. Então, esses atendimentos eram realizados através de uma central animal, onde disponibilizava não só um serviço denominado UPinha Veterinária Móvel, e com ampla divulgação em Facebook, e a Procuradoria representou. Eu, na minha decisão, julguei parcialmente procedente para condenar o ora recorrido, o recorrido e recorrente, né, que o Romero também recorre. Eu apliquei a multa no valor de R$4.000, dada a reiteração dessas práticas coibidas, que foram outdoors, banners espalhados onde ele realizava esses atendimentos, e também R$5.000 em razão da distribuição de bens que o candidato sorteava casas de cachorro para as pessoas que levavam seus cães para esse atendimento. Então, o resumo da questão é essa. No recurso, o recorrente aponta equívoco na decisão quanto à aludida reincidência, uma vez que defende a inexistência, tendo em vista que a apresentação é a única até o momento, que foi julgada procedente em face deste recorrente no pleito, de modo que a alegada recorrência é fruto da não comprovação da retirada da propaganda com foto anexada, constante no ID 23404, conforme teria sido determinado. Todavia, afirma não haver nos autos a comprovação de que se tenha este juízo determinado ao recorrente que comprovasse a retirada da propaganda supostamente irregular, bem como que não há nem alegação de suposta permanência dessa peça publicitária e, por conseguinte, o seu descumprimento. Então, sustenta a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que alega não existir as sanções aplicáveis no busto da representação e a interrupção ou suspensão dos serviços gratuitos, sendo, em verdade, o pedido juridicamente impossível. Com relação a essa distribuição de brindes, pela realização de sorteios de casinhas de cachorro em período anterior à campanha, admitem
que caracterizam-se como distribuição de bem material que proporciona vantagem ao eleitor, transbordando os limites dos atos de pré-campanha, uma vez que se enquadram na proibição do artigo 39, parágrafo 6º da Lei 9.504. Contudo, alega o recorrente o dispositivo no qual se embasou que o juízo não deixa dúvidas quanto ao pedido de vedação das práticas ali tipificadas, sendo este o período eleitoral de campanha eleitoral. Todavia, a distribuição de bens foi inegavelmente realizada antes do período de campanha eleitoral, diz ele, tanto que a condenação é por propaganda antecipada, e assim defende que o que não é proibido é permitido. Requer, ao final, o provimento do recurso inominado para reformar a decisão monocrática e desconstituir a condenação. O Ministério Público, por sua vez, recorre igualmente, afirmando que não assiste, apresentou as contrarrazões, defendendo que deve ser negado provimento ao recurso do candidato, ora recorrido, Romero, e reitera todos os argumentos apresentados na inicial, sendo esta a prática de propaganda antecipada e abuso de poder econômico e a utilização da estrutura da Câmara Municipal em tais serviços. Consta dos autos a alegação de que houve utilização de servidores da Câmara Municipal do Recife, porque o recorrente é vereador desta cidade. Além disso, diz o Ministério Público, deixa claro que o recorrente tomou conhecimento da decisão que determinou que se abstivesse de colocar faixas, os banners, com suas imagens em locais públicos e retirasse de imediato as que já haviam sido colocadas. Contudo, afirma o recorrente que o recorrente continuou a fixar tais propagandas em bens públicos, como exemplo em calçadas, praças, templos religiosos, árvores e muros. E aí anexa alguns vídeos nos autos e que entende que houve a continuidade de tal prática. O Ministério Público Eleitoral também recorre da decisão monocrática, afirmando que, optando pelo não reconhecimento da propaganda, foi assim que eu decidi, que, colacionando decisões a fim de caracterizar a propaganda eleitoral extemporânea por meio de peças publicitárias com efeito outdoor, mesmo sem a evidência de pedido de votos, explícito de votos, aduz que todo o conjunto probatório, fático probatório, traz benefício ao pré-candidato e fere aí o princípio da isonomia. Assevera que a conduta em apoio ao pré-candidato Romero cria desequilíbrio econômico e político entre os candidatos e não se enquadra nas exceções de atos de pré-campanha. Diante do exposto, requer a majoração da multa para que seja fixada em R$ 25.000, nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições, entendendo que houve devido à utilização de peças publicitárias com efeito outdoor e à distribuição de serviços veterinários gratuitos. É assim, resumidamente, que é o caso dos autos. Presidente, a pedido de sustentação oral do novo procurador. Bom dia, senhores desembargadores, demais presentes, advogados, servidores. O que eu queria deixar inicialmente bem claro é que o Ministério Público, nesse processo, ele não está discutindo a questão de eventual abuso de poder econômico, né, em relação à exploração desse serviço veterinário. Se o fizer, será em outra seara, em procedimento próprio. Então, a nossa resignação, neste caso, se restringe à propaganda eleitoral antecipada, né, que, para o Ministério Público Eleitoral, se encontra bastante caracterizada. Como os senhores viram nesse vídeo, talvez tivesse sido interessante também que tivesse sido possibilitada as fotos. Esse serviço veterinário era acompanhado de vasto material de marketing, cartazes com efeito outdoor, mas deu para ver, assim mesmo, pelas imagens, que os painéis tomavam as calçadas, onde existia realmente uma divulgação maciça da imagem do pré-candidato. E a própria decisão, ela reconheceu, aqui o teor da decisão diz, a decisão inferiu que houve ofensa ao artigo 37, parágrafos 4º, 5º da Lei 9.504, abre aspas, porque em praticamente todas as suas ações veterinárias afixa grandes painéis publicitários em muros
árvores, postes, praça e até em um templo, descumprindo assim o que preceitua a legislação. Além disso, na decisão foi consignado que houve sorteio de casa para cães, o que caracteriza a distribuição de bem material como vantagem a eleitores, conduta esta que também é proibida. Então, os senhores veem que essa propaganda, feita extemporaneamente, ela descumpriu vários preceitos legais. Primeiro, o local onde esse material era colocado, inclusive em praças públicas, em logradouros públicos, calçadas, até em templo, que é bem de uso comum, onde não é permitido, no período eleitoral, esse tipo de propaganda. Distribuição de brinde. E, como foi relatado, todo esse serviço tinha um amplo acompanhamento através das redes sociais, através do Facebook, e do candidato, onde ele presta informações sobre esse atendimento, chegando a dizer que chegou a ter cerca de 34 mil atendimentos, mas isso aí não é objeto desta ação. O que é objeto desta ação, repito, é a propaganda antecipada. Esse tribunal teve a oportunidade, essa semana, de se debruçar em um caso parecido, onde, nada obstante não tenha sido feito um pedido expresso de voto, ficou por demais caracterizada a propaganda eleitoral. A gente não vislumbra outro fim com essa divulgação, não é uma divulgação de qualidades pessoais de um propenso candidato ou um anúncio de uma futura candidatura. É a divulgação pura e simples da imagem do candidato, né, em fotos gigantescas, colocadas em locais não permitidos. E, por fim, eu queria frisar que esse tipo de conduta ela se repetiu praticamente durante todo o primeiro semestre de 2018. Ela só cessou após a intervenção judicial e, como frisou o relator, em alguns casos o recorrido havia sido advertido e, mesmo assim, continuou praticando, né, até que uma decisão partida do juiz auxiliar, desembargador auxiliar, inibiu de uma vez por todas esse tipo de propagação, frisando mais uma vez que aqui não está se discutindo a lisura, a prestabilidade desse serviço social. Isso aí, caso nós venhamos a discutir, será em outra seara, né, e não aqui. Então, ela comunicou ontem. Com toda, né, essa exposição, o Ministério Público entende que seria insuficiente a aplicação das penas aplicadas apenas em relação a essas condutas proibitivas, mas também para que fique caracterizado a propaganda eleitoral antecipada, aplicando-se as penas do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504. É como pede o Ministério Público, excelências. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado. Consta, eu estou exibindo, pedi para solicitei que fossem exibidas esses arquivos que constam nos autos. Isso aí é um calendário onde indica os locais de atendimentos da Supinha Veterinária Móvel, que aí, no caso, foi no Joana Bezerra, no dia 3/5, depois no Fundão, no dia 4, depois em Casa Amarela e no Morro da Conceição. É a agenda de atendimentos e amplamente divulgado também nas redes sociais. E tem uma página da internet. Volta aquela outra foto, por favor. Isso aí é onde o candidato disponibiliza a veiculação desses outdoors na frente dentro de um templo, ou melhor, na frente da igreja, exatamente. São esses, doutor Machado, são essas fotos, as fotografias? Tem outras fotos, inclusive, que acompanham a inicial, são cavaletes, né, e vários painéis, com a foto do futuro candidato, né, e também do projeto em si, né, todo esse material foi determinado o recolhimento.
Eu entendo que é suficiente essa demonstração. Tem aí algumas fotografias, né? Realmente é fasta. Ui, estamos em sessão de julgamento aqui. As dimensões dele, As dimensões. que muito extrapolam. Né, Está julgando aqui, está o processo julgando. Então, é basicamente isso. prosseguindo, meu voto está disponibilizado. Eu estou mantendo Um abração. meu entendimento esposado na decisão monocrática, que julgou procedente a representação e fixou o valor de R$ 4.000 e ainda R$ 5.000, com relação à imputação de prática de propaganda antecipada e também distribuição de propaganda eleitoral antecipada, e além de que houve essa distribuição dessas casas, pequenas casas, para os animais. Então, acerca do tema, digo eu no meu voto, devemos analisar se a conduta do recorrido encontra-se amparada nos dispositivos que legitimam os atos de pré-campanha, constantes no artigo 36A, artigo 37, parágrafos 4º e 5º, bem como 39, parágrafo 6º da Lei das Eleições, tendo em vista que a violação destes artigos resulta na aplicação das penas previstas, onde se condena a propaganda eleitoral antecipada e reiteração de certas práticas legalmente coibidas. Quanto à imputação de prática eleitoral, apesar da disposição em artefatos impressos, tais como banners, cavaletes e grandes painéis, além de sites e páginas na internet, nas quais é divulgado, onde foi divulgado o Serviço Veterinário Filantrópico, cuja iniciativa é atribuída ao recorrente Romero Albuquerque, fazendo menção ao cargo de vereador ocupado pelo representado e aos projetos políticos apoiados por estes. Todavia, apesar de tais publicidades causarem uma grande divulgação do representado, não há nelas o requisito determinante para a configuração de propaganda antecipada de pedido de voto, motivo pelo qual eu entendo por manter a multa no valor que fixei. Né? A divulgação dessas ações parlamentares não é tratada como propaganda eleitoral extemporânea quando não há referência a eleições vindouras, à plataforma política ou a outras circunstâncias que permitam concluir pela configuração de propaganda, ainda que de forma subliminar, e aqui eu transcrevo a decisão da ministra Nancy Andrighi, que consta nos autos, no meu voto. Verifique-se, então, que a tipificação da infração de antecipação de propaganda eleitoral perpassa pelo pedido explícito de voto, o que não ficou demonstrado no presente caso, considerando as imagens trazidas como prova. Em relação à ausência de comprovação da retirada da peça publicitária, o grande painel com efeito outdoor, colocado em local vedado, que sucedeu no entendimento de reiteração de práticas coibidas, mantém a imposição de multa nos termos do artigo 37, parágrafo 1º, uma vez que o candidato já havia sido notificado para proceder com a retirada dessa propaganda em via pública, não tendo sido fixado o prazo pelo juízo da propaganda eleitoral, no prazo de 48 horas. Mesmo assim, conforme se verifica nos vídeos e imagens anexadas aos autos, o representado reiteradamente praticou as infrações descritas no dispositivo, quando, posso até dizer, praticamente todas as suas ações veterinárias afixou grandes painéis publicitários em muros, árvores, postes, praças e até em um templo, conforme nós verificamos aí na exibição da ilustração fotográfica. A legislação permite a aplicação de tal multa, né, e aí continuo dizendo que não pairam dúvidas acerca da ciência do representado sobre as propagandas questionadas, visto que as imagens e os vídeos que instruem esta representação foram colhidas exatamente das próprias redes sociais, das próprias páginas virtuais do próprio candidato. E aí resta clara a possibilidade da incidência de tal multa. Eu transcrevo decisão desta Corte, da relatoria do doutor Virgínio Marcos Carneiro Leão, assim emendada: recurso eleitoral, propaganda eleitoral, bem particular de uso comum, proibição, ausência de retirada, aplicação de multa, conduta reiterada, gradação, desprovimento. E já sobre a acusação formulada pelo representante acerca de distribuição de bens que podem proporcionar vantagens aos eleitores, infringindo o disposto no artigo 39, parágrafo 6º, tem-se que, pelos vídeos apresentados, que ao final da prestação de serviço havia a realização de sorteios de casinhas para os cães, como um prêmio conferido aos usuários dos serviços, o que é proibido expressamente pela legislação. Eu transcrevo o dispositivo legal. Os sorteios dessas pequenas casas entre os proprietários dos animais ali presentes, de fato, caracterizam-se como
distribuição de bem material que proporciona vantagem ao eleitor, transbordando os limites de atos de pré-campanha. O Tribunal de Pernambuco tem entendimento firmado nesta situação, asseverando que a interpretação de que os meios propagandísticos proibidos durante a campanha eleitoral, tais como a confecção, utilização, distribuição por candidato ou sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, e aí é igualmente vedado nesse período. Eu transcrevo a decisão do doutor José Raimundo Costa, que o próprio texto da lei veda tal iniciativa, e entendo que a conduta do representado é tipificada como infração eleitoral, devendo também ser coibida por essa justiça, tendo em vista a afronta ao princípio de isonomia aos candidatos, em razão do uso de poder econômico no período de pré-campanha, que deve ser proibido, assim como durante todo o período eleitoral. E, caminhando para o final, estou negando provimento a ambos os recursos e, repito, mantendo as multas fixadas no patamar de R$4.000 e R$5.000, totalizando R$9.000. É assim que eu voto, presidente. A matéria está em discussão. Presidente, Doutor Vladimir. pedindo paciência aos eminentes colegas, nós julgamos na semana passada e eu acredito que nós encontramos o caminho para, embora um pouco tarde, né? Antes tarde do que nunca, acerca da propaganda antecipada. O artigo 36A da Lei das Eleições, ele encandeou a grande maioria desse plenário no momento em que eles colocam o pedido explícito de voto como essencial para se configurar a propaganda eleitoral antecipada. E uma leitura minuciosa, uma leitura calma, uma leitura madura, uma leitura, vamos dizer assim, feita com mais vagar, e esse vagar nessa maratona de sessões permanentes nunca se faz assim de vida, entendeu? Demonstra que o artigo 36A, o que ele quer dizer é que seis casos específicos e mais 2 não tão específicos não se configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam o pedido explícito de voto. Entendeu? Fora isso, qualquer outra manifestação que não se enquadre dentro da exaltação às qualidades pessoais dos pré-candidatos, menção à pretensa candidatura e esses outros do inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, isso não configura. O que levou esse plenário na semana passada foi aquele ônibus que estava completamente pintado de ponta a ponta de propaganda. Então, aquilo ali afrontava a Justiça Eleitoral a partir do momento em que não havia pedido explícito de voto, mas era uma propaganda eleitoral. E isso fez com que esta Corte, embora por maioria tivesse revisto entendimento anterior e colocado, acredito eu, os pontos no devido ir. Entendeu? Há uma frase do ministro aposentado já, que eu não sei nem se é vivo ainda, o Washington Bolívar de Brito, em que ele disse que o juiz não deve ter pejo de reconhecer que errou, porque quando ele assim faz, reconhecendo que errou, ele é mais sábio hoje quando reconhece do que ontem, quando errou, né? Eu dou a minha mão à palmatória de ter feito uma interpretação equivocada do artigo 36A, não tenho nenhuma vergonha de proclamar isso em público, e acompanho plenamente o eminente relator. Matéria continua em discussão. Senador Júlio. Senhor presidente, eminentes pares, pelo que eu entendi, eu gostaria que o eminente relator, assim se pudesse esclarecesse, a multa, a questão da propaganda em si ficou bem clara, apesar de a maior parte do vídeo ter seco os animais, em função daquele painel à frente do outro lado da rua e o carrinho do SAMU móvel veterinário. Muito bem. O que é que me preocupa? Não nesse caso específico. A multa inicial seria R$2.000. Entretanto, Vossa Excelência achou por bem fixar em 4, porque houve a intimação do candidato para que ele retirasse a propaganda e assim não fez. Consequentemente, não seria
justo se falar da multa do patamar inicial em função à não retirada, uma vez devidamente notificado. Agora, algo que me preocupa aqui é a questão já em ter a condenação de distribuição de bens materiais. Eu queria saber qual é a prova disso, porque, apesar e o Ministério Público disse que era uma representação por propaganda, quando há de se falar de distribuição de bens materiais, poderá ensejar outras ações que, inclusive, estou falando tudo não poderá, pode vir a cassar o mandato. Então, tem que se ter uma prova muito contundente, porque, senão, esta decisão da representação poderá ser usada como prova emprestada e aí dizer, não, a Corte já reconheceu que houve uma distribuição de bens e de brindes. E, pelo que passou aqui, pelo que vi, pode até ter havido uma outra prova nos autos. Então, isso eu acho extremamente importante para que não ocorra uma prova emprestada e até o Ministério Público, assim disse, poderá ele também, falando no campo das hipóteses, ingressar com uma ação. E nós somos sabedores que este candidato foi eleito. Então, aí eu sempre tenho um rigor de uma prova clara, determinada. Então, a minha indagação a Vossa Excelência, que prova é essa? Em primeiro lugar, e aqui trago a reflexão, se é possível, numa representação, se reconhecer uma distribuição de brindes. Segundo lugar, em sendo possível, qual é esta prova contundente para que tenha uma condenação e que não possa ser usado como prova emprestada por um reconhecimento deste regional como uma caracterização de distribuição de brindes. Esta é a indagação que gostaria de fazer ao eminente relator. A primeira, para mim, até quando Vossa Excelência falou pela segunda vez, já ficou muito clara a questão do patamar inicial, de não os 2.000, mas sim os 4.000, face à reiteração do não cumprimento. Eu queria, nesse caso específico, a segunda condenação, ou seja, a distribuição de bens materiais aos eleitores. Consta dos autos vários vídeos trazidos na representação e eu solicito, então, que seja exibido um vídeo onde consta o sorteio de tais bens, né? São essas casinhas. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Alpinha Veterinária Móvel, mais uma Alpinha, no bairro de Areias, e vamos realizar mais um sorteio das casinhas PET. Valdomiro, puxa aí a primeira pessoa. Com o número 75. Lúcia. Juliana. Juliana. Pronto. Juliana, vamos entrar em contato com Juliana. Sorteado. Alto. Everaldo. Esse número. Everaldo, vamos entrar em contato com você. Muito obrigado. E o último sorteado foi Thaís, o número 97. A gente vai entrar em contato também, tá? Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Passar isso aí. Então, existe, como restou claro, a Procuradoria trouxe essas provas extraídas das próprias páginas de redes sociais do candidato. E a prova, eu entendi que era clara esses sorteios, essa distribuição, doutor Júlio, por isso, então, que mantenho o meu posicionamento, né, fixando aí a punição na legislação. Ainda na discussão, pelo que eu vi aqui, não há nem sequer a presença do candidato que pudesse imputar ele que estivesse fazendo a distribuição. Era essa a reflexão aqui, mas no momento do voto, assim, eu irei me posicionar. Eu fiquei com a dúvida. Queria saber, a multa, você considerou que não é propaganda antecipada porque não houve pedido de voto, não é isso? Exatamente. E a multa foi em decorrência da distribuição de bens e a questão dos R$4.000, como bem foi ressaltado pelo desembargador Júlio Oliveira. O candidato, desde o início do período, desde o início do ano, que vem realizando esses serviços e disponibiliza na internet toda a sua agenda, além do que, quando ele realizava esse serviço em uma praça, cerca de quase 1 quilômetro antes, ele já
disponibilizava várias placas indicando aí a realização desse serviço. Ok, obrigada. Vereador Alexandre. Senhor presidente, eminentes pares, eu fiquei com também alguns questionamentos para fazer ao eminente relator. Primeiro, é que eu entendi bem a gradação da sanção do artigo 37 em R$ 4.000, me parece perfeita. A minha pergunta é, ele foi notificado para cessar a propaganda e não cessou. Nessa decisão que notifica, não havia imposição de outro tipo de multa, como as trentes? Na realidade, várias vezes o juiz da propaganda eleitoral do Recife, né, intimou para que se abstivesse de veicular e o candidato continuou. Sem esse tipo de multa, certo. A outra questão é que, pela leitura do relatório, você observa que o Ministério Público imputa também uma conduta vedada, que seria o uso de servidores da Câmara. Isso não é levado... Não levei em consideração, não levei em consideração, isso não foi provado nos autos, e aí, em sede de representação, nós não temos como aquilatar essa alegação. Perfeito. A multa, então, seria R$ 4.000 pelo parágrafo 1º do 37, os outros 5.000 seriam em razão... Distribuição de bens. Da distribuição de bens. Sorteios. Sem levar em consideração a que seria propaganda antecipada, não é isso? Naquela do 36A. Que tinha admitido. Aí, nisso, eu vou discordar. Isso, entendi. Eu estou satisfeito. Então, vamos coletar votos. Desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcante Filho. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Érica de Barros Lima Ferraz. Vou votar com o relator, excelência. Desembargador Júlio Alcim de Oliveira Neto. Eu vou abrir a divergência parcial. Quanto à questão dos R$ 4.000 da propaganda, eu assim concordo. Agora, a questão de distribuição de bens, eu não acho razoável, porque não estava presente o candidato. 3 casinhas que foram aqui, as pessoas não estavam para receber, então eu acho uma prova extremamente falha para haver uma afirmação de uma condenação por distribuição de bens. Então, eu acompanho o relator parcialmente, tão somente quanto à propaganda eleitoral. E a questão da distribuição, eu reformo a sentença nessa parte. Obrigado, desembargador Alexandre Freire Pimentel. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou instaurar uma divergência da relatoria em parte e da divergência instaurada pelo desembargador Júlio, porque eu concordo com o eminente relator quanto à questão da distribuição de bens, porque a lei não exige que tenha a efetiva participação do beneficiado. Basta que se comprove que ele tinha ciência, e aí eu acho que o voto do eminente relator é impecável. Eu apenas discordo do outro relator, tão somente para manter uma coerência com a minha posição a respeito da propaganda antecipada, que desde o primeiro momento eu venho considerando que, mesmo que não haja pedido explícito de voto, seria também uma hipótese de incidência do 36A, com a aplicação da sanção do artigo 36, por conta do uso daqueles painéis ou cartazes que, sem nenhuma dúvida, na minha opinião, se assemelham a outdoor. E, considerando que o Tribunal Superior Eleitoral já também fixou a tese para as eleições de 2018, no sentido de que a forma da propaganda que não é permitida para o período de campanha também não o é para o de pré-campanha, eu vou pedir a vênias ao eminente relator apenas neste particular, mas eu vou acompanhar, Vossa Excelência, quanto ao demais, e vou acrescentar também a sanção pela propaganda antecipada, fixando a multa no seu patamar mínimo, dando provimento parcial. Não sei aí se a pretensão do Ministério Público é total nesse sentido, mas dando provimento 25, né? É 25, ao recurso do Ministério Público, para também agregar a multa em seu patamar mínimo pela propaganda antecipada, que aqui eu reconheço, mas sigo o eminente relator
Quanto ao demais, é como voto, senhor presidente, eminentes pares. Desembargador Vladimir Carvalho. Senhor presidente, eu levantei, fui o primeiro a falar, entendeu? E tinha acreditado que o eminente relator tinha seguido essa nova visão que o pleno teve, embora por maioria, na semana passada, entendeu? E reitero esse aspecto, que não há necessidade de pedido expresso de voto, só há necessidade de pedido expresso de voto nessas 8 situações que o artigo 36A esclarece. Vossas Excelências podem acompanhar a leitura para ver se eu não estou com razão. Veja, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto. Aí vem o primeiro caso. A menção à pretensa candidatura. 2. A exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Já temos 2. E os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Aí vem o inciso primeiro. 1. A participação de filiados a partido político ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros, debates, essas coisas todinha. 2. Realização de encontros, seminários e congressos em ambiente fechado, a realização de prévias partidárias, a divulgação de atos parlamentares e debate legislativo, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas e a realização às expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, tal. Então, esses 8 casos, para que seja propaganda eleitoral, é preciso que haja o pedido implícito de voto. Nesse caso aqui, não é. É um candidato que presta serviços à comunidade, fornecendo tratamento a cães, entendeu? E fazendo brindes, distribuição de brindes. Então, nesse caso, eu acho, desembargador Estênio, com todas as vendas, que a divergência aberta pelo desembargador Alexandre Freire é a que está correta, e eu peço venha a Vossa Excelência para acompanhar a divergência do desembargador Alexandre. Não precisa nem discutir, que eu também, né? Porque foi assim que ficou, embora por maioria, visto na sessão anterior, né? Então, isso, de uma certa forma, complica a proclamação do resultado, mas eu vou tentar fracionar, né? Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso no tocante o fato do candidato devidamente notificado não haver cessado a prática e, como tal, acompanhando o voto relatorial no sentido de aplicar a penalidade de R$4.000 pela infração. Por maioria de votos. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Seria interessante, se Vossa Excelência permitir, pode, a sugestão, negou-se provimento ao recurso, nesse caso, do candidato. Exatamente. Negou-se ao recurso do candidato. Pronto. Então, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso do candidato no tocante à aplicação da sanção de R$5.000 em razão de haver sido ofertado sorteio de brindes por ocasião dos atendimentos veterinários. Ponto. Votou divergentemente o desembargador Júlio Oliveira. Ponto. Por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso do Ministério Público, 4-3, negou-se provimento ao recurso do Ministério Público em relação à aplicação da sanção de propaganda antecipada, mantendo-se o entendimento do relator, que foi sequenciado pelos desembargadores Gabriel Cavalcante, Érica Ferraz e Júlia Alcindo. Ponto. Votaram divergentemente os desembargadores Alexandre Pimentel, Vladimir Carvalho e Luiz Carlos Figueiredo, para os quais houve, sim, propaganda antecipada promovida pelo candidato. Deu 4-3 aí. Sim.
Vou chamar o processo número 4. Presidente, eu tenho um número 6, se Vossa Excelência me permitisse, é também outdoor, e se fosse possível... Posso chamar? É o 6 e os demais... Bronca zero. Vamos chamar o número 6, pular aqui, então. É o 602, 942, 46. É o desembargador Estênio Souza Neiva Coelho, o relator. É uma representação por propaganda eleitoral extemporânea antecipada. No polo ativo, Procuradoria Regional Eleitoral. No polo passivo, André Carlos Alves de Paula Filho, Cleto Correia Lima Júnior, Davi Bernardo Muniz. O advogado do polo passivo é Cláudio Moura Alves de Paula. Terceiro interessado da Procuradoria Regional Eleitoral. É o mesmo candidato daquele do ônibus, né, que foi entendido que era efeito outdoor e era para... Aquele ônibus foi bem positivo, né? Foi. A presente representação chegou na última semana, já tinha encerrado o primeiro turno, e indica que houve a existência desse outdoor, contendo apoio cultural dos candidatos André Carlos Alves de Paula, Davi Bernardo Muniz e Cleto Corrêa de Araújo, de Corrêa Lima Júnior, os dois primeiros candidatos a federal e o último candidato a estadual, em razão da alegada propaganda eleitoral extemporânea e antecipada. Esse outdoor foi afixado no dia 28 de setembro de 2018, no endereço constante no bairro de Beberibe. E eu estou trazendo, na primeira oportunidade, a representação para apreciação de razões meritórias e meu entendimento, basado em precedentes desta Corte, entendendo pela improcedência da representação, em razão de que não há o pedido explícito de voto. Confesso a Vossa Excelência que eu não sabia desse precedente anterior na última sessão e, no meu modo de pensar, acredito até que seja diferente a hipótese tratada nestes autos, motivo pelo qual eu estou entendendo pela improcedência da representação. Matéria em discussão. Desembargador Estênio, o que aconteceu na semana passada foi a presença de um ônibus que me deixou aqui estarrecido. O ônibus estava todo fantasiado, de lado, de fundo, de frente e do outro lado. Então, naquele exato momento em que a gente via aquilo, com a fotografia de dois candidatos, entendeu? Mesmo não tendo pedido explícito de voto, estava uma coisa assim escancarada, estava uma coisa, vamos dizer assim, demais, entendeu? Então, foi isso que me fez ler o 36A com calma, entendeu? E ver e verificar sem nenhuma vergonha, entendeu? Eu, por exemplo, na segunda turma, aqui no Tribunal Regional Federal, eu já recuei sendo vencedor, entendeu? Quando eu vejo que há uma proposta de voto que realmente está melhor do que a minha. Eu já pedi venha a quem me acompanhava, para eu acompanhar a divergência e coisa. É esse aspecto que a gente tem que examinar. São 8 casos que não existe propaganda se não houver pedido explícito de voto. São esses que estão aqui no 36A, exaltação das qualidades do candidato, menção à pretensa candidatura, e esses outros que os incisos de 1 a 6 retratam. Fora daí, não tem para onde correr, entendeu? Aí eu digo como Camões, né? Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro poder mais alto se alevanta. Aí eu peço venha a Vossa Excelência, mas eu acho que isso é propaganda. Matéria Mas isso não é nem outdoor, não é? Tem uma mensagem de um bloco, não tem pedido explícito de voto, e a gente estava vendo aqui, não é nem janela, né? Pode falar. Eu tenho só uma dúvida. Isso foi em período de campanha? Foi no mês de julho. Foi no mês 7. No mês 7? Não, que antecede a campanha. Tá, sim, então foi antecede período antecedente. Pois é. Pelo artigo 37, isso aí deve ser uma residência, não é um comitê, porque não havia ainda, então, convenção partidária. Não é? E pela reforma do ano passado, em residências, só se permite agora propaganda com adesivos nas janelas, em janelas.
não excedente de meio metro quadrado, que não é o caso. Então, eu também acho que há uma infringência da legislação, considerando que, sem dúvida, há um efeito outdoor, como reconheceu o eminente relator, no caso concreto. Eu não tenho dúvida, na minha opinião, que, mantendo só uma coerência com o posicionamento que eu venho defendendo desde quando começamos a julgar propaganda em pré-campanha, que, nesse caso, ainda haveria uma agressão ao parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 37, com a redação estabelecida pela Lei 13.488, de 2017, que especifica que não é permitida a veiculação de material de propaganda em bens públicos, no caso particular, exceto adesivo plástico, no caso, em janelas residenciais não excedentes a meio metro quadrado. Matéria contra discussão, eu posso tomar o voto. Senhor presidente, apenas para registrar o meu impedimento, em função de Cláudio Moura Alves de Paula ter sido meu sócio de escritório. Entretanto, a bem da verdade, o desembargador Stênio, Vossa Excelência não estava aqui na sessão de quarta-feira passada, quando o desembargador, o eminente desembargador Gabriel, foi substituído pelo desembargador Clicério. Aí houve um entendimento em função desse ônibus, então somente até para Vossa Excelência ficar situado ao longo do tempo. Vou tomar os votos. Desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcante. De acordo com o relator, senhor presidente. Desembargador Érico de O Barros. relator, presidente. Desembargador Júlio já declarou impedimento. Suspeição, não quero sócio, não é impedimento, não. Desembargador Alexandre Freire Pimentel. Eu vou pedir vênias ao eminente relator, conquanto o voto seja extremamente bem feito e respaldado em jurisprudência, inclusive deste plenário, eu vou dar provimento ao recurso do Ministério Público, senhor presidente. Não é recurso, não, é julgar procedente. Por isso que eu tinha perguntado aqui à desembargadora Érica se era recurso, porque eu estou sem o PJE, estou sem meu turno. Então, eu vou julgar procedente a representação e estabelecer a multa no seu patamar mínimo, em razão de considerar como sendo, de fato, uma propaganda antecipada, em razão da proibição do meio no qual ela foi feita, tanto por ser outdoor, quanto por estar numa residência sem, na minha opinião, é outdoor. Na minha opinião, é outdoor. E, além disso, está numa residência, tem efeito outdoor e não está em janela, nem é na forma de adesivo. Desembargador Vladimir. Senhor presidente, é só para reiterar que o pedido explícito de voto, que o 36A menciona, é só para aquelas 8 situações que os 6 incisos e o caput do artigo se refere. Para mais nenhum outro. Então, esse aí, mesmo que não haja pedido implícito de voto, esse não se situa nem no inciso 1º, nem no 2, nem no 3, nem no 4, nem no 5, nem no 6, nem no caput do artigo 36A. Então, eu me acosto à divergência aberta pelo desembargador Alexandre Freire. A situação é, evidentemente, que eu vou acompanhar a divergência, porque acho que é a melhor leitura que se pode fazer ao dispositivo. Lamento, é um candidato excelente, é um camarada que tem ajudado ao judiciário eleitoral nas emendas parlamentares, mas aí salta aos borbotões a existência da coerência com o caso anterior. E isso nos leva a uma situação extremamente esdrúxula. Vai ficar 3-3. Vai ficar 3-3, porque o desembargador Júlio se averbou de suspeito. Eu tinha até um banco de reserva aqui para uma vaga de juiz, né, que o doutor Clicério está por aí. Mas não tenho vaga do banco de jurista, e vou ter que usar o mecanismo regimental. Eu acho isso um instrumento de força horrível, né? Mas não tem como adiar esse julgamento para convocar. Me parece que seria muito mais democrático a convocação de um jurista para substituir o desembargador Júlio nesse julgamento, né? Do que impor agora não é só o voto Minerva e qualidade, eu vou votar 2 vezes. E aí é uma forma que eu acho muito ditatorial de resolver questões, né? Já que ninguém, aí penso, vai
pretende rever voto, eu indago, suscito como questão de ordem, se não acham mais prudente que a gente convoque o desembargador. Hein? Suspender e convocar outro. Para o final. Delmiro, eu não sei se a vez é de Delmiro. Para o final da tarde. Tem Delmiro, o outro menino não tomou posse, não. Final da tarde. Mas não tem a Então, previsão a gente- regimental? Tem previsão regimental? Tem. Então, Eu não gostaria de fazer isso. Eu não me sinto confortável. Realmente as coisas são desgastantes demais. Eu estou suscitando como questão de ordem. A gente suspende e telefona, pede para o desembargador Delmiro vir na tarde aqui, todo mundo vai estar aqui. A gente resta 4h30 da tarde e só julga esse caso. Está a questão de ordem aprovada. Sim. Desde a abolição do desembargador Delmiro, deve ser na primeira sessão. Se não, na primeira sessão subsequente, que é para quando? Terça-feira. Quarta-feira. Terça-feira. Talvez dizer que seja mais tranquilo. Não, Se ele não puder vir. eu vou ligar para ele daqui a pouco. Porque sua posição, claro, eu desconfortabilizo a situação. Né? Então, Fica consignado para hoje à tarde, vamos dizer assim, 4h30, e caso ele não possa comparecer, eu vou consignar assim. Após o voto do relator julgando improcedente a representação, do que foi acompanhado pelos desembargadores Gabriel Cavalcante e Érica Ferraz, e tendo o desembargador Júlio Alcino Severo suspeito, votaram divergentemente os desembargadores Alexandre Freire Pimentel, Vladimir Carvalho, Luiz Carlos Figueiredo, julgando procedente a representação e aplicando a multa no seu patamar mínimo. Em sequência, o desembargador presidente suscitou questão de ordem, no sentido de convocar um suplente da categoria jurista para evitar a aplicação do voto de qualidade. Foi a questão aprovada unanimemente. Ponto. Será convocado o desembargador Delmiro Campos, único suplente hoje da classe jurista, para, se possível, proferir voto hoje, a partir das 16h30, ou na primeira sessão livre seguinte, que será na terça-feira, às 9h. Vamos para outro caso. Siga a sequência, não é melhor, não? Pode seguir agora. 4. É o processo 601.752.48, é um recurso eleitoral. Relator desembargador Estênio José de Souza Neiva Coelho. Representação, propaganda política eleitoral, conduta verdade da emissora de rádio e TV. Programa normal. No polo ativo, Miriam Pereira da Silva Lemos. Seu advogado é Danilo de Lima Araújo. No polo passivo, André Felipe Costa Carvalho, Rádio Betel Limitada, ME. O advogado é Rodrigo Miguel Cassimiro Silva e outros. Terceiro interessado, a Procuradoria Regional Eleitoral. Passa a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Todos esses casos se referem ao mesmo candidato. Aquele caso da rádio de Jaboatão dos Guararapes é o caso onde o candidato indicava e pedia implicitamente voto, indicando o seu número 2320. Hebreus. Êxodos 2320. E esse primeiro caso é um recurso interposto por André Felipe Costa Carvalho, em que, atacando decisão de Minha Lavra, que julgou pela procedência da representação na esteira do parecer da Procuradoria, e, naquela ocasião, eu fixei o valor de R$15 mil, a multa, em razão da reincidência da infração, que foi exatamente o pedido subliminar de votos em propaganda ilegal realizada em rádio, né, de forma antecipada. Agora, se for possível. Se o desembargador Delmiro vier para cá agora, é melhor. A gente melhor. Um pedacinho. É melhor, deixa isso resolvido. Ele que sim, seria ótimo. Mais uns 15, 20 minutos. Então, o meu voto, esse caso já é conhecido, o que se indica foi deferido um liminar neste tribunal, né,
a minha proposição é para negar provimento ao recurso, confirmando a decisão monocrática que julgou procedente a representação e fixando o valor de R$ 15.000. Nesse caso, repito, já houve reiteração. Em discussão. A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso e confirmou-se a decisão monocrática que julgou procedente a representação nos termos e para os fins do voto do relator. Chamo agora o número 5 da pauta, 602.921.70. Desembargador Estênio José de Souza Neiva Coelho. É uma representação por propaganda política eleitoral internet. No polo ativo, a Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco. No polo passivo, André Felipe Costa Carvalho e Rádio Maranata FM. Terceiro interessado, Procuradoria Regional Eleitoral, passa a palavra ao relator. Nesse caso, nós estamos aqui decidindo razões, decidindo o mérito da questão. O Ministério Público entrou com a presente representação e traz vídeo onde indica que a pessoa jurídica Rádio Maranata vem realizando propaganda eleitoral por meio de internet em benefício do representado, que é exatamente o candidato 2320, o André Carvalho, e instrui a representação com página de rede social da rádio, onde existe transmissão ao vivo, se chama agora transmissão, o candidato estava fazendo, a pessoa da rádio estava fazendo um live, como assim dizem, né? Live, agora é live. E até o próprio TSE tem uma publicidade onde uma avó solicita do neto para fazer uma live. Então, eminentes pares, eu estou julgando na esteira do que entendeu a Procuradoria, tanto que representou, eu estou mantendo a coerência, estou citando precedentes e estou julgando procedente a representação para confirmar a decisão liminar que foi deferida aqui neste plenário e aplicar, considerando aí vários outros casos, a multa de R$ 20.000 para a pessoa jurídica representada, que é exatamente a Rádio Maranata, e entendo por fixar em R$ 20.000, dadas as condutas reiteradas. Assim que voto. Em discussão. A unanimidade de votos julgou-se procedente a representação, confirmando-se a decisão liminar e aplicando-se a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 24 da Resolução TSE 23.551/2017, no valor de R$ 20.000, a representada, pessoa jurídica Rádio Maranata FM, majorada em função da incidência da referida rádio, nos termos do voto do relator. Chamar agora o número 7 da pauta. É o processo 602.826.40. O relator, desembargador Estênio José de Souza Neiva Coelho, é uma representação por propaganda política, propaganda eleitoral, conduta vedada da emissora de rádio e televisão no programa normal. No polo ativo, Procuradoria Regional Eleitoral. No polo passivo, Rádio Maranata FM. André Felipe Costa Carvalho, advogado Emílio Duarte de Souza e Silva e outros. Terceiro interessado, Procuradoria Regional Eleitoral. Passo a palavra ao relator. Não há inscrito para sustentação oral. Obrigado, presidente. Esse é o mesmo caso em que houve a divulgação de 2320. Acontece que o representado aduz que a representação foi intempestiva. Eu entendo que não é intempestiva e aí afasto a preliminar, porque não cabe a alegação de tempestividade, haja vista que o prazo de 48 horas não se referia à propaganda em rádio, nem à propaganda antecipada, em sim para apresentação de defesa ou representação, e aí eu afasto a preliminar da rádio, entendendo pela tempestividade. Alguma divergência? A unanimidade de voto rejeitada a preliminar de intempestividade. Devolvo a palavra. Com relação ao mérito da questão, mantendo também a coerência, eu verifico que, tendo em vista que ele é diretor da própria rádio e do seu número de candidatura, seu número do versículo bíblico enfatizado durante a programação da emissora, e aí vem, não está infringindo o direito do livre exercício de liberdade
religiosa, liberdade de expressão, pelo motivo pelo qual eu voto pela procedência da representação, confirmando a adição liminar e fixo em R$30 mil. Em discussão. De acordo, presidente. Nenhuma divergência, portanto, proclamo a unanimidade de votos, julgou-se procedente a representação e confirmou-se a adição liminar, aplicando-se à rádio representada a multa de R$30 mil por reincidência praticada na conduta pela referida rádio, com fundamento para o segundo artigo 37 da resolução do TSE 23.551/2017, vírgula nos termos do voto do relator. Vou chamar agora o 8. O processo 0602-902-64. Relator, desembargador Estênio José de Souza Neiva Coelho. Representação por propaganda política eleitoral. No polo ativo, Miriam Pereira da Silva Lemos. Seu advogado é Danilo de Lima Araújo. No polo passivo, André Felipe Costa Carvalho, Rádio Betel Limitada ME. Terceiro interessado, Procuradoria Regional Eleitoral. Obrigado, presidente. Nesse caso, eu estou julgando parcialmente procedente para fixar, confirmando a adição liminar, e aplicar a multa de R$25 mil. Além de ter feito alusão expressa à passagem bíblica do 23:20, houve também pedido de oração para a família Carvalho. Assim consignada, a paz do Senhor, vamos juntos levantar o clamor pela família Carvalho para que Deus possa continuar usando essa família na propagação do Evangelho. Família Carvalho, há mais de 23 anos propagando o Evangelho. Grandes são os desafios, porém maior é o nosso Deus. Vamos juntos nessa campanha de oração pela família Carvalho. E aí reitera a prática já conhecida por esta Corte. Então, eminentes pares, eu estou na esteira do parecer da Procuradoria. Na realidade, a Procuradoria pede integralmente, eu estou fixando também o patamar de R$25 mil. Em discussão. Senhor presidente, como membro da família Carvalho, não dessa, eu não me... Se sentiu ofendido, não, né? Não. Até porque uma oração, a seu favor, não ia ofender ninguém. Se bem não Vossa fizer Excelência mal, conta não com faz. mais de 23 anos também de atividade judicante. A minha tem uns 300 anos. Mas eu acompanho o relator. Alguma divergência? Não, presidente. A unânime. Aceita as orações. Aceita essas orações. Né? E sede de embargo de declaração deixa claro isso. No lugar de 23 anos, eu bem colocaria 230 anos. 10 mil anos atrás. Né? A unanimidade de votos julgou-se procedente em parte a representação, então somente para manter a adição liminar e aplicar a multa de R$25 mil ao representado, em razão da reiterada reincidência, nos termos da lei e de acordo com o voto do relator. Senhores, então, o desembargador Delmiro Campos está a caminho. Nós vamos suspender, ele deve estar chegando aqui daqui a uns 15 minutos. Vamos suspender um tempo de... Passei tomar um cafezinho ali e voltar para julgar esse caso, que é o processo 6 que ficou pendente. Evidentemente que o desembargador Júlio não precisa ficar, porque já foi reconhecida a suspeição dele. Suspensa a sessão. Posso deixar o celular? Posso deixar o celular?